No vídeo anterior, nós conversamos com o Igor Ramon. Ele é presbítero da Igreja Inclusiva de uma igreja inclusiva de Goiânia e Anápolis. Ele é presbítero e líder de louvor e comunicação. Deixa eu ver aqui. Da comunidade cristã inclusiva Ministério Vida. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo contar a história do início das primeiras igrejas inclusivas nos Estados Unidos, depois como elas chegaram no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois como ela chegou a Goiânia, especificamente a igreja dele. E também ele falou um pouco sobre o crescimento das igrejas, das várias igrejas inclusivas aqui no Brasil. Vamos então continuar o nosso bate-papo com o Igor Ramon. Oi, Igor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato. E você? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Você sabe que no vídeo anterior que nós gravamos, Sim. eu te perguntei pelas células da igreja que você congrega aí em Goiânia, Anápolis, e eu acabei não dando sequência. Eu queria que você falasse rapidamente, porque nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre a tua história de vida. Mas e as células? Amém. Como é que funciona? Então, a gente vai se empolgando, né? Vai se empolgando e acaba esquecendo, mas enfim, a célula, ela tem a finalidade de alcançar justamente essas pessoas, né? Que foram rejeitadas, que não tem mais, não tem mais essa coragem, esse ânimo de ir ao encontro de Jesus dentro das congregações, dentro das igrejas. Então, nós fazemos a célula digital, né? Que acontece aos sábados, via link, e pessoas são alcançadas. Então, hoje nós já temos membros em Marabá, em Pernambuco, em Minas, São Paulo, interior de São Paulo, enfim, já tem várias pessoas que já estão conosco, inclusive pessoas de igrejas tradicionais, que acompanham a célula, tem a sua igreja, mas acompanha a célula porque gosta de ouvir a palavra de Deus, enfim. E é isso que a gente está fazendo, né? Que a gente quer que aconteça de verdade. Você, antes de entrar na tua história de vida, você falou da extensão do amor de Deus. Fala mais um pouquinho para mim sobre isso. Falar de Deus, Deodato, é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever isso, né? Depois que eu descobri realmente o amor de Deus, a minha vida mudou completamente. Quando eu descobri de verdade, através da Bíblia, dessa Bíblia que todo mundo usa, é a mesma Bíblia, a mesma palavra, mas o Espírito Santo moveu muito em mim. Porque um Deus que faz tudo o que ele fez em Gênesis, cria o mundo, cria animais, cria vegetais, cria plantas, cria o mar, cria o céu, o universo, as galáxias, e no final ele fala, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, e nos cria. Ele está dizendo o quê? Eu vou coroar minha criação com vocês. Faltava isso, a cereja do bolo. Aí eu começo a pensar isso, né? Um Deus que escolhe um povo e promete que vai ser numerosos mais do que as estrelas, e ele começa a trabalhar com esse povo, que era um povo que não era fácil, era um povo muito difícil, e leva esse povo para o deserto para tratar esse povo não aprende, aí o povo cai, ele perdoa, chega lá, né? E depois, no Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Jesus escrito pelos seus discípulos, e ele dá o seu filho, né, para morrer naquela cruz que não foi fácil. Nós sabemos que a crucificação romana não era fácil, e Jesus foi lá caladinho, sem murmurar, sem nada, mesmo sabendo que foi acusado, porque quem era crucificado eram os piores bandidos, estavam lá abaixo do baixo mesmo, e Jesus foi quietinho, e ele foi lá e fez acontecer. E o véu foi rasgado de cima a baixo, e ele ressuscita, ele toma a chave das mãos de Satanás para nos dar a vida eterna. Ele fala isso, sabe, Deodato? Igor, desculpa te interromper, mas assim, quando você fala do amor de Deus, eu acho muito bonito. Transborda, você passa verdade. Uhum. E até mesmo em função assim do tempo que a gente precisa administrar, eu queria que você falasse onde você nasceu. Eu queria saber um pouquinho de você.
a cidade onde você nasceu, como é que as coisas aconteceram na sua vida. Entendi. Eu nasci numa cidade chamada Itaíba, em Pernambuco, Agreste de Pernambuco, uma cidade de 25 mil habitantes, né? Eu sou filho adotivo. A minha mãe biológica, ela não tinha condições de me criar, então uma senhora me adota. E aos 8 anos de idade, a minha mãe, ela não era até então cristã, ela se converte e eu conheço a Jesus pela primeira vez. Né? Só pelo fato de eu ser criança, eu fui crescendo ali na igreja. Quando eu tinha 18 anos, a minha mãe morre, ela teve um câncer, ela morreu e foi um momento em que eu me assumi, né? Eu me assumi. Eu já havia percebido que tinha algo diferente em mim desde pequeno, isso não tem como contestar, porque eu já sentia isso. E eu me assumi e comecei um relacionamento numa cidade de 20 mil habitantes, no Agreste de Pernambuco. Não existia, nós fomos o primeiro casal na época, e eu resolvi levar ele para a igreja, porque eu senti Jesus me chamando de novo. Uma igreja super, hiper tradicional, mas eu levei. O pastor, até então, nos aceitou, nos acolheu com todo amor, todo carinho, me permitiu a trabalhar na obra, não teve problema nenhum com isso. E conforme a gente foi fazendo, eu fui levando os meus amigos, né? Os meus amigos que viviam bebendo, que viviam em situações assim ruins espirituais, vamos dizer assim. E a igreja começou a encher de jovem, né? Porque até então eram mais senhores e senhoras, e começou a encher de jovem, e o pastor viu isso, e a gente começou a fazer missões nos sítios ali, a igreja foi vindo, foi vindo, foi vindo, ele foi me dando trabalho, até um certo ponto em que tivemos uma divergência ali entre os irmãos, e foi necessário eu sair da igreja, né? Mas eu sei que o pastor sentiu muito, por isso eu também senti, né? Acusações teve, porque toda igreja tem com essa questão de situação, que nós vamos para o inferno, que nós somos endemoniados, que, enfim, né? Inclusive fizeram orações, 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 esse demônio nunca saiu. E eu já percebi que Deus me fez assim, porque era impossível eu deixar de ser o que eu sou na minha natureza, sabe? E foi um momento em que eu resolvi ir para São Paulo, e lá em São Paulo eu conheci a droga. Conheci droga, conheci cocaína, conheci droga sintética, essas drogas de baladas e tudo mais, e caí no mundo e pensei, já que Deus não me ama, já que Deus não vai me mandar para o inferno, então eu vou aproveitar mesmo o mundo e cair no mundo, só que isso só me levou para mais para o buraco, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, até um ponto em que eu me mudei, né? Eu fiz faculdade e tudo mais, eu me mudei, e a minha vizinha ouvia sempre os louvores. Ouvia sempre os louvores de manhã, que eu escutava antes de trabalhar, ela saía e ouvia. E ela, uma certa vez eu conheci a mãe dela, mas não ela, essa minha amiga, que hoje é minha amiga, né? E ela é lésbica, né? A filha dela é lésbica. E eu estava no aniversário dela, e a filha dela chegou até mim e já falou, né? Falou, olha, eu sou de uma igreja que aceita você, uma igreja inclusiva, e eu gostaria muito que você fosse, porque eu te ouço ouvir, né? Eu te ouço cantar, e eu vejo que você escuta louvores. Eu falei, sim. E ela já sabia da minha vida, porque a gente era vizinho e tudo mais. Aí eu fui. Eu tive um certo receio no início, sabe, Deodato? Porque eu fui muito criticado dentro da igreja. Eu sofri muito dentro da igreja, muito mesmo, muito. E eu fiquei com certo receio, ainda eu pensei, uma igreja que aceita gay, nossa, deve ser um bacanal lá. Eu não vou não, sabe? Tive o preconceito no início, né? Então o que aconteceu? Eu resolvi ir, falei, eu vou. Quando eu cheguei lá, Deus me tocou de uma forma tremenda, com os louvores, com a palavra da pastora. Foi a cidade de refúgio da pastora Lana. Eu senti a presença de Deus, eu vi filhos com seus pais, pessoas chorando, quebrantadas ali, e aqui dali me tocou muito, né? Até hoje, quando eu lembro no dia que eu voltei para Jesus, eu me arrepio muito, e até hoje estamos aí, né? E hoje, Deus nos trouxe aqui para Anápolis, e estamos cuidando da igreja do Ministério Vida, que fica em Goiânia.
Então, nós gastamos em torno de 1 hora todo dia para ir para a igreja, sem reclamar, sem nada, e vamos com amor, porque a obra é grande. E é isso que aconteceu. Muito bom. Você tem uma história de vida muito bonita, doída em alguns momentos. Eu imagino que tenha sido assim muito doloroso e que acho que uma vez você me falou que você, eu não sei se foi essa expressão, pode me corrigir se eu estiver equivocado, estiver errado, que quem Jesus marca e é tomado pelo amor de Jesus fica. Como é que é isso? Eu queria encerrar com você falando sobre isso. Tá. Eu vou tentar ser breve, né? Porque quando eu começo a falar de Jesus, tem que ser 2, 3 horas, porque eu acho isso muito lindo. Ele nos marca. Então, eu encontrei Jesus a primeira vez, eu o conheci, né? E ele me marcou. Ele me carimbou com o seu Espírito Santo. E eu conhecia Jesus, eu conhecia o amor de Jesus. Só que num determinado período, eu resolvi sair dos caminhos de Jesus, né? E um certo dia, eu ouvi Jesus me chamando de novo, né? Eu ouvi. Como que você sabe que você é marcado, Deodato, por Jesus? Escute isso, você que está ouvindo aí no vídeo. Quando você conhece Jesus a primeira vez, ele sempre te fala alguma coisa que fica marcado em você. Vou dar um exemplo aqui de Pedro, lá em Lucas. Quando Pedro está pescando, Jesus fala, joga as redes para o lado direito. E Pedro ouve aquilo. Só que em João, quando Pedro desiste, Jesus também repete a mesma coisa. Joga as redes para o lado direito. E Pedro fala, eu já ouvi isso antes. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu ouvi a voz de Jesus de novo me chamando, né? Eu ouvi a voz dele e ele nos marca. E quando o amor nos escolhe, não tem para onde você correr. Ele vai te achar, seja lá onde for, dentro de balada, em hospital, em presídio, seja lá o que for. Ele vai fazer alguma coisa que ele vai te encontrar. E ele vai falar algo no seu ouvido que vai tocar seu coração e você vai lembrar. Você vai lembrar de quando você andava com ele, de quando você comia com ele, de quando você aprendia com ele. Porque quando nós estamos com Jesus, nós somos aprendizes, né? Para depois nos tornarmos discípulos. Primeiro eu preciso me curar e entender o que Jesus quer, para depois eu tentar curar alguém, para eu passar para que, através do meu coração, pessoas possam ser curadas, certo? Porque não adianta eu querer curar alguém com o coração cheio de mágoa, porque o coração traz para a língua, e uma língua que é cheia de mágoa acaba magoando outra pessoa. Okay. Então eu preciso me curar primeiro. Igor, amém? Muito bom, amém, obrigado. Amém. Obrigado Igor, você. eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que vocês têm a live da célula daqui a pouco, eu não quero atrapalhar vocês. Muito obrigado. E quando alguém fala do amor, fala de Jesus como você fala, não tem como não tocar toda e qualquer pessoa que está ouvindo esse testemunho de vida. Muito obrigado, fica com Deus, viu? Obrigado, Deodato. E eu posso só falar só um negocinho Por favor, rapidinho? fique à vontade. Você que está ouvindo isso, saiba que tem um Deus que te ama, que tem um Deus que te desenhou. A Bíblia fala que antes mesmo do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, mas eu vou mais além. Antes mesmo da criação do mundo, ele já sabia que você estaria ouvindo e vendo esse vídeo. Não se esqueça que o Pai te ama. E ele não deu qualquer coisa para morrer na cruz. Ele deu Jesus para morrer por você. Não se permita que Satanás te afaste dos caminhos dele, porque é isso que ele quer, te afastar dos caminhos daquele que te ama de verdade. Porque Jesus morreu para todos. Amém? Obrigado, Deodato. Valeu.